Era uma noite fria de dezembro, véspera de Natal. Eu e minha família estávamos reunidos ao redor da mesa para a ceia. A sala estava aconchegante, iluminada pelas luzes cintilantes da árvore de Natal. A mesa estava farta, decorada com velas e pratos que exalavam aromas convidativos. Minha esposa Clara, como sempre uma excelente cozinheira, havia preparado nossos pratos favoritos: peru assado, tortas e uma variedade de sobremesas deliciosas. Nossos 2 filhos, Miguel e Sofia, estavam radiantes. Miguel, com 7 anos, mal conseguia ficar sentado, ansioso para abrir os presentes que estavam embaixo da árvore de Natal. Sofia, mais velha e contemplativa, olhava tudo com um sorriso meigo, e seus olhos brilhavam de felicidade. Naquele momento, estávamos imersos em uma oração de agradecimento. Minha vida não havia sido fácil durante anos. Então, aprendi desde cedo a ser grato e dar valor nas poucas coisas que eu possuía. Todos estávamos de mãos dadas, expressando nossa gratidão por mais um ano juntos. Agradecíamos pela comida farta na mesa, pela nossa saúde, pelas conquistas e pelas lições aprendidas. Minha voz se misturava com os murmúrios dos meus filhos e de minha esposa que concordavam dizendo amém. E foi neste instante que um som inesperado ecoou, cortando abruptamente a serenidade daquele momento. Era a campainha, uma interrupção inoportuna que fez Clara franzir a testa. Quem poderia ser a esta hora? Ela murmurou, claramente irritada. Nós não estávamos esperando visitas, e a ideia de alguém interromper aquele momento sagrado parecia quase um sacrilégio. Eu então me levantei calmamente e fui em direção à porta. Era quase meia-noite, e a lua brilhava no céu claro de inverno. Caminhei pelo corredor escuro. As luzes da árvore de Natal lançavam sombras dançantes nas paredes. A atmosfera festiva da casa contrastava com o silêncio do lado de fora. Ao abrir a porta, o vento frio de dezembro me atingiu, trazendo com ele um arrepio que percorreu minha espinha. E ali, na penumbra da minha frente, havia uma menina. Ela devia ter por volta de 7 anos, a mesma idade do meu filho Miguel. Seus olhos claros, grandes e brilhosos encontraram os meus, fixando seu olhar piedoso em mim. Suas roupas estavam extremamente sujas. Sua blusa de frio estava rasgada, a tornando inapropriada para o rigor daquela noite de inverno. Não pude evitar de pensar em como ela estava aguentando o frio intenso com tão pouca proteção. As mangas de sua blusa já estavam curtas, como se ela tivesse crescido desde a última vez que fora agasalhada. Sua calça era fina e velha, e os dedos de suas mãos revelavam o cruel abraço do inverno. Em seu rosto, era nítido a pele pálida, revelando que não se alimentava há horas, ou talvez há dias. Aquela pobre menina diante de mim, era um espelho da minha própria infância, uma época de dificuldades e desafios que eu também havia passado. Foi então que desabei em lágrimas. Eu tinha apenas 8 anos quando minha mãe faleceu, vítima de um infarto. Nunca conheci meu pai, e minha tia mais próxima, também sem muitas condições, nunca planejou me adotar. Passei por diversos orfanatos, locais que deveriam ser de refúgio, mas que muitas vezes se revelaram verdadeiros infernos. Então, em um dia, na penumbra da noite, cansado do sofrimento e da solidão, eu decidi fugir. Sem ter para onde ir, comecei a viver nas ruas. Lembro-me das dolorosas noites frias, do estômago vazio, da constante busca por um lugar seguro para dormir. Durante o dia, eu tentava me virar de todas as formas possíveis, procurava empregos nas feirinhas de rua e aproveitava para me alimentar de frutas e restos que sobravam. E foi em uma noite de Natal, muito parecida com esta, que a realidade da minha situação me atingiu com força total. Não havia conseguido nenhum trabalho nos últimos dias, e as feiras de rua não haviam funcionado devido à véspera de Natal. Estava há 2 dias sem comer, minha barriga doía de fome, e o frio gelado queimava minha pele. Normalmente eu dormia junto a outras crianças e alguns adultos que também estavam em situação de rua, mas aquela noite parecia muito mais fria do que o comum. De longe, eu ficava observando as famílias reunidas em suas casas, felizes e aquecidas. Ah,
Como eu sentia falta da minha mãe. Ela sempre se esforçava para tornar nossos natais especiais, mesmo com poucos recursos. Na semana que antecedeu aquele Natal, corriam boatos de que um Papai Noel estaria distribuindo brinquedos em um bairro não muito distante de onde estávamos. Os meus olhos, e os dos meus amigos, se iluminaram com a notícia, sonhando com um presente que, por um breve momento, pudesse afastar a dureza de nossos dias. Nossos corações batiam aceleradamente com nossos passos apressados, enquanto corríamos em busca do Papai Noel. Em minha mente, eu desenhava o contorno dos brinquedos, tentando imaginar como seriam. Eu ansiava por uma bola para chutar contra as paredes cinzas do mundo, talvez para encontrar um gol imaginário que marcasse uma virada em minha vida. Um carrinho também me traria alegria. Imaginava suas rodas girando rápido, levando-me para longe dali, para um lugar onde a fome e o frio fossem apenas memórias distantes. Mas a realidade estava impaciente para ensinar sua cruel lição. Quando chegamos, o ar estava pesado com o eco de risos que não eram nossos. E o Papai Noel, a figura mítica da bondade e da generosidade, estava de costas para nós, partindo, sem presentes restantes. Nossos sorrisos rapidamente se dissolveram em lágrimas. Com a inocência de meus 9 anos, o peso da decepção caiu sobre meus ombros. Uma bola ou um carrinho eram mais do que brinquedos. Eram chaves para um mundo onde eu poderia momentaneamente esquecer os problemas e ser apenas uma criança. A revolta borbulhava dentro de mim, uma mistura confusa de sentimentos que eu mal conseguia compreender. Por que, eu me perguntava, por que não posso ter o calor de uma casa e a certeza de presentes como as outras crianças? Minha mente girava com perguntas que eu não sabia como responder. Será que eu fiz algo de errado? Será que estou sendo punido? Eu só queria entender por que minha vida era tão diferente, tão cheia de esforço e tão vazia de brinquedos e risadas que pareciam tão fáceis para os outros. Os pensamentos giravam na minha cabeça como um carrossel quebrado, sem música ou luzes, apenas o som estridente das perguntas que não tinham resposta. Por que justo eu? A pergunta ecoava, e a cada repetição, pesava mais no meu pequeno coração. Após aquele dia fatídico, a maneira como eu via a vida mudou. A inocência que costumava ser a companheira da minha juventude cedeu lugar à desilusão. A realidade era um mestre rigoroso, e as lições eram duras. O mundo, percebi, não era justo, pelo menos não para mim. Nas ruas, eu sentia os olhares das pessoas, olhares que não escondiam sua repulsa. Eu me tornara invisível, exceto quando o medo fazia com que segurassem suas bolsas um pouco mais perto quando passava. Mas a miséria não me corrompeu. Eu nunca tomei o que não me pertencia. Foi minha mãe quem me ensinou o valor da honestidade, dizendo sempre que o pouco que temos deve ser ganho com dignidade. Meu orgulho, embora fraturado pelas circunstâncias, permanecia intacto, um legado da lição mais valiosa que ela me deixou. Eu sobrevivia com o que conseguia encontrar, com os restos de comida que as ruas me ofereciam. Mas também havia bondade em alguns corações, secretamente, empregados de restaurantes que, contra as ordens de seus patrões, me davam o que sobrava dos banquetes do dia. Porém, naquele dia de Natal em específico, eu ainda não havia conseguido encontrar nada para comer. Quando o desespero já tinha escurecido minha esperança, aconteceu um milagre. Com o estômago vazio e o coração pesado, comecei a bater de porta em porta, implorando por qualquer resto de comida. A maioria ignorava minhas súplicas. Alguns com desculpas vazias, outros com silêncio. Até que, em uma das tantas tentativas, finalmente uma porta se abriu. Diante de mim estava uma criança, um contraste vivo de tudo o que eu aspirava a ser. Limpa, com roupas novas e bem arranjadas, claramente nutrida por mais do que apenas alimento, mas também pelo amor e segurança de um lar. Seus olhos se arregalaram ao me ver, como se a visão de uma criança tão diferente dele fosse algo inimaginável. Por um instante, houve um silêncio carregado de surpresa mútua. Então, com um soluço de choque, ele virou-se e correu em busca dos pais. Seus passos apressados ressoavam contra o chão como o bater de um coração ansioso.
Enquanto a criança desaparecia corredor adentro, meus olhos vaguearam pelo interior da casa, atraídos pela luz colorida da árvore de Natal. Dezenas de presentes, envoltos em papéis cintilantes com laços perfeitamente atados, aguardavam abaixo dos galhos verdes. A luz suave da decoração dançava em minhas retinas, e por um momento permiti-me mergulhar em um devaneio doce e doloroso. Fechei meus olhos, imaginando-me no lugar daquela criança, tocando, sentindo e abrindo cada presente, descobrindo brinquedos e maravilhas que enchiam cada caixa, cada uma desvendando um novo motivo para sorrir. Porém, rapidamente, fui trazido de volta à realidade pela voz suave e inquisitiva de uma mulher. Quando abri meus olhos, encontrei-me com a figura dela, uma presença gentil, com cabelos que caíam em ondas suaves sobre os ombros e olhos que refletiam uma mistura de preocupação e compaixão. Ela me fitava com uma expressão que não conseguia decifrar. Era pena ou entendimento? Suas mãos estavam enfeitadas com anéis delicados, mas seu olhar era firme, transmitindo uma força que só a verdadeira empatia pode oferecer. "O que você precisa, querido?" ela perguntou, com uma voz que carregava o calor de um abraço. Minha voz hesitou. As palavras se embolavam em minha garganta, enquanto eu pedia por qualquer resto de comida que pudesse levar para mim e para os amigos que me esperavam na fria esquina da rua. Seu olhar se suavizou ainda mais, e ela acenou afirmativamente. "Espere aqui", ela disse com uma voz que carregava a promessa de um coração generoso. E ali, de pé, naquele limiar entre a abundância e a carência, eu esperei, sustentado por um fio de esperança. Quando ela voltou, estava segurando uma sacola cheia de vasilhames de comida. Meu coração quase parou. O cheiro era divino, e eu mal podia esperar para compartilhar aquele banquete com meus amigos. Agradeci e saí correndo, mas a voz dela me chamou de volta. "Menino, espere!" Confuso, me virei. Ela estava com uma caixa de presente nas mãos, estendida para mim. A surpresa me fez congelar por um momento, e uma lágrima instantaneamente escorreu de meus olhos, transbordando de emoção. Era o melhor Natal desde que minha mãe havia falecido. Era uma noite fria de dezembro, mas naquele momento, meu coração estava quente. Com um sorriso que não conseguia conter, agradeci àquela mulher de coração generoso e corri de volta para os meus amigos, segurando firmemente a sacola como um tesouro. Quando cheguei, eles me cercaram, com olhos brilhando de antecipação. Juntos, abrimos a sacola e nos maravilhamos com a comida que ela continha. Atacamos cada vasilhame com uma fome voraz, uma fome que só quem já passou necessidades conhecia. Por um momento, as dores da fome e do frio foram esquecidas, substituídas pela alegria de uma refeição compartilhada entre amigos. Em seguida, foi a hora de abrir o presente. Todos os olhares estavam fixos em mim, cheios de curiosidade e excitação. Com mãos trêmulas, rasguei o papel de embrulho e revelei um brinquedo. Era uma bola. Gritos de alegria ecoaram naquela noite, quebrando o silêncio gelado com nossa felicidade. Por um momento mágico, todas as nossas preocupações se dissiparam. E éramos apenas crianças, rindo, brincando e vivendo no agora, esquecendo as dificuldades que cada um enfrentava. Aquela noite de Natal transformou-se em um refúgio de felicidade, um raro presente de normalidade em nossas vidas tumultuadas. Naquela manhã seguinte, o sol parecia brilhar com uma intensidade diferente, como se estivesse celebrando a mudança em minha vida. Segurando a bola que ganhara na noite anterior, senti uma alegria genuína, um tipo de felicidade que há muito não experimentava. A semana se passou, e em um dia qualquer, eu a vi novamente. A mulher bondosa que havia transformado minha noite de Natal. Ela estava acompanhando seu filho à escola, e quando nossos olhares se cruzaram, ela me reconheceu e me acenou. Com um sorriso meigo, eu retribuí o aceno, um pequeno gesto que parecia selar uma conexão invisível entre nós.
Mais tarde, ela voltou e me encontrou na mesma rua. Eu estava ajudando um senhor na sua banca de frutas. Ela se aproximou e me convidou para uma conversa em um local mais tranquilo. Sem hesitar, eu aceitei, e nos sentamos juntos em uma cafeteria próxima. Enquanto conversávamos, senti uma onda de bondade e gentileza emanando dela. Ela me fez sentir especial, como se eu realmente importasse. Ela perguntou sobre a minha vida e compartilhei com ela a minha história. Falei sobre minha mãe, sobre os desafios que enfrentei nas ruas e como eu me virava para encontrar comida. Enquanto falava, vi seus olhos se encherem de lágrimas. Eu tentei tranquilizá-la, dizendo que já estava me acostumando com aquela vida. Mas ela balançou a cabeça, claramente tocada e indignada com minha situação. Foi então que ela me fez uma oferta que eu jamais poderia imaginar. Ela perguntou se eu gostaria de morar com ela e sua família. Explicou que sua casa era grande e que seu filho, um menino solitário, ansiava por ter um irmão. Ela própria não podia mais ter filhos. Mas algo nela a impulsionou a se arriscar comigo, a oferecer um lar a um pobre menino de rua. Quando ela fez a proposta, fiquei completamente paralisado. Por um instante a realidade pareceu distante, e a dúvida se instalou em minha mente. Será que ela realmente estava falando sério? A possibilidade de morar com ela, de ter um lar, soava tão surreal que por um momento pensei que poderia ser uma brincadeira cruel. Eu temia dar um passo adiante e descobrir que tudo não passava de um jogo insensível. Fiquei ali, imóvel, olhando para ela, tentando ler a sinceridade em seus olhos. E então, ela quebrou o silêncio, suas palavras dissipando qualquer vestígio de dúvida. Você não vai se arrepender, querido. Posso cuidar de você como um filho. Eu consigo ver a bondade dentro de seus olhos e por isso quero te ajudar. Essas palavras foram como um bálsamo, e sem mais hesitar, minha resposta foi um sim firme e grato. Embora o pensamento de deixar meus amigos nas ruas me pesasse no coração, a oportunidade que se apresentava diante de mim era como um farol em meio a uma tempestade. Ela irradiava bondade e compaixão, e naquele momento decidi confiar nela, abraçar essa maravilhosa chance que a vida estava me oferecendo. Ao seguir a mulher pelas ruas, meu coração batia com uma mistura de ansiedade e expectativa. Quando chegamos à sua casa, fiquei impressionado. A residência era grande e acolhedora. Lá, ela cuidou de mim, me ofereceu banho quente e roupas limpas que pertenciam ao seu filho. Enquanto eu me vestia, senti uma leveza que há muito não conhecia. Era como se um fardo gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros, dando lugar a um novo começo, um futuro cheio de possibilidades e amor. Nos meses seguintes, ela cuidou do processo de adoção, e eu me vi oficialmente fazendo parte daquela família. Ela não apenas me deu um lar, mas também mudou a minha vida. Agora, 36 anos após aquela noite que mudou minha vida, encontrei-me em um momento de profundo déjà-vu. Diante de mim, uma menina aguardava na porta. Um espelho vivo de minha própria história. Ela não era apenas uma criança em busca de ajuda. Era a personificação de meu passado. Uma oportunidade de retribuir a bondade que um dia salvou minha vida. Com a decisão tomada no coração, não hesitei. Acolhi aquela garotinha para dentro de casa e lhe ofereci uma deliciosa refeição quentinha. Enquanto ela comia, pude ver em seus olhos o alívio em cada garfada. Em seguida, quando ela já havia terminado de comer, minha esposa a levou até o banheiro para que pudesse tomar um banho. Aproveitei então para separar algumas roupas que pertenciam à minha filha. Eu sentia-me imerso em uma alegria profunda por poder ajudar. Recordei-me de minha mãe adotiva, imaginando que ela deveria ter sentido a mesma alegria quando me acolheu. Ajudar aquela menina era mais do que um simples gesto de caridade. Era um ato de resgate, um eco do que haviam feito por mim. Hoje, aquela menina se tornou nossa filha adotiva, Catarina. Infelizmente, Catarina perdeu sua família biológica em uma guerra na Sérvia, seu país natal. Ela conseguiu fugir e imigrar com sua avó paterna, mas tristemente, a avó faleceu durante essa jornada.
Por um capricho do destino ou talvez por um desígnio maior, foi à nossa porta que Catarina bateu. Ao abrir-lhe a porta, pude retribuir a bondade que o destino uma vez me concedeu. Naquela noite, mais uma vez, o Natal provou ser um marco em minha vida. Foi um lembrete de como a bondade e a compaixão podem transformar vidas. Hoje carrego comigo não apenas lembranças, mas um legado poderoso. Um legado de fazer a diferença na vida das pessoas, de estender a mão quando alguém precisa, assim como estenderam para mim. Estima-se que no mundo, cerca de 55 milhões de crianças vivem em situação de rua. Seja a luz na escuridão de uma delas. Ajude. Que cada Natal seja próspero e marcante na vida de todos. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!